Olá, eu me chamo Caroline Nagano, sou médica cardiologista e hoje eu vou falar de hipertensão arterial. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse assunto ou conhece alguém com essa doença. Afinal, é a doença crônica mais comum do nosso país. De acordo com a última pesquisa que teve encerramento ano passado do nosso governo, cerca de 20 a 30% da população tem hipertensão. Então isso mostra a importância da gente fazer um diagnóstico precoce e começar um tratamento adequado para que esses números diminuam. Bom, a hipertensão arterial ela é popularmente conhecida como pressão alta e ela é o aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos. E qual é o problema disso? O problema é que os órgãos que recebem esse fluxo de sangue em altas pressões durante anos acabam sendo danificados. E nós temos órgãos muito importantes, como o nosso cérebro, os rins, o coração, e eles acabam sofrendo complicações sérias como infarto, insuficiência renal, AVC, que poderiam ser evitadas com controle adequado. Como ela é uma doença silenciosa, ou seja, ela não dá sintomas, às vezes os pacientes eles passam anos tendo a pressão alta sem saber. E isso é prejudicial porque às vezes já está ocorrendo lesões nesses órgãos e a pessoa não sabe. Por isso, é recomendado que faça pelo menos uma medição da pressão uma vez ao ano, para a gente identificar esses casos em que a pessoa tem essa hipertensão arterial, mas não sabe. Algumas vezes, algumas pessoas até têm sintomas relacionados à pressão alta, como dor na nuca, dor de cabeça, algumas pessoas têm falta de ar, vontade de vomitar, tonturas. Isso ocorre por conta de pico hipertensivo, pelo aumento súbito da pressão arterial. E aí assim elas acabam conseguindo identificar que tem a doença. Bom, então eu vou medir a pressão arterial e como é que eu vou saber que eu tenho pressão alta? Bom, o médico ele vai fazer o diagnóstico quando ele mede a pressão e avalia que ela se encontra maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou seja, 14 por 9. Mas esse diagnóstico a gente nunca faz em uma medida só, mas são pelo menos duas medidas em ocasiões diferentes e essas medidas elas têm que ser sustentadas, elas têm que ser elevadas, mas sustentadas. Isso é importante esclarecer, porque é uma dúvida até comum em consultório, que é normal uma variação pressórica durante o dia. Alguns pacientes falam que a pressão deles está variando demais ao longo do dia, às vezes sobe, às vezes abaixa, mas a nossa pressão ela sofre mesmo influência de alguns fatores externos. Então se eu tiver com uma dor importante ela vai subir, se eu tiver ansiosa ou estressada com algum problema também, se eu tiver feito exercício físico. Então, esses episódios elas acabam subindo a pressão, mas não se configura nenhuma doença. Bom, e por que isso acontece? A minoria das vezes das causas de hipertensão arterial, elas podem ser pela existência de outras doenças, como distúrbios de tireoide, apneia do sono, estreitamento de algumas artérias, mas isso não é o comum. O comum é aquela hipertensão que a gente chama de essencial, que é a da maioria das pessoas, e que ela é causada por um desequilíbrio dos fatores que regulam a pressão arterial. Ela tem um caráter genético envolvido e uma influência hereditária importante. Os pacientes hipertensos, eles nascem em famílias de hipertensos. Mas você vir a evoluir, a desenvolver essa doença, vai depender do seu estilo de vida. Porque apesar de você ter uma alteração genética, você pode evitar o surgimento dessa doença se você tiver um estilo de vida mais saudável. A gente sabe que dietas com sobrecarga de sódio, a obesidade e o sedentarismo têm relação com o surgimento de hipertensão arterial. Bom, e uma vez feito o diagnóstico, o sucesso do tratamento ele vai depender do médico, mas também do paciente. Cabe ao médico fazer a escolha de remédios, dos melhores remédios para cada tipo de paciente. Avaliar os efeitos colaterais, saber se vai entrar com 1 ou 2 remédios, mas é importante a participação do paciente. Ele entraria com um tratamento que a gente chama de tratamento não medicamentoso.
Então ele teria que ajudar nas outras partes do tratamento para diminuir essa pressão, como a perda de peso, atividade física e uma dieta com menos sódio e mais potássio, por exemplo, ricas frutas e verduras. E a mensagem final que eu queria deixar para vocês, porque muito se fala sobre esse assunto, é que a hipertensão arterial, ela é comum, mas ela não é menos importante. A gente deveria receber a notícia de que tem hipertensão arterial igual a gente recebe quando tem um câncer. A pessoa para pensar na vida, ver o que ela pode mudar, o que ela pode melhorar, e é assim que a gente deve fazer. Afinal de contas, o governo ele se preocupa com essa doença que é comum, ele fornece até remédios para fazer o tratamento, o médico se preocupa, mas o maior prejudicado é o paciente. Ele precisa se esforçar para ajudar no tratamento e para a gente diminuir esses números que são muito elevados ainda no nosso Brasil. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!